essa tela aqui, onde vocês têm que clicar aqui em assistir. A partir do momento que vocês clicam aqui em assistir, vocês vão estar sendo redirecionados para o Meet, e nele vocês já vão ter sido credenciados, tá bom? Outra coisa, na hora de fazer as perguntas, qualquer dúvida pode colocar no chat aqui, tem um exemplo aqui, por exemplo, você coloca hashtag o seu nome, 2 pontos, e a pergunta que você quer fazer. Que no final, faltando uns 10 minutos mais ou menos para acabar, 10, 15 minutos para acabar o mini curso, a gente vai estar passando as perguntas para o apresentador. Então, acho que era isso. Eu passo agora a palavra para o Diogo. Boa noite novamente, né? Então, vamos dar início ao nosso mini curso. Bom, estão vendo minha tela, né? Podem me confirmar. Ok, obrigado. Bom, meu nome é Diogo José e hoje eu vou dar um mini curso sobre inteligência artificial e as suas aplicações, com foco na parte de machine learning. Bom, aqui é o script, né, do nosso mini curso. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, depois sobre machine learning e as abordagens, e eu vou focar nos algoritmos provisionados, vou trabalhar 2 algoritmos com vocês, eu vou introduzir um pouco a eles, e depois nós vamos para uma parte prática. Bom, inteligência artificial. A inteligência artificial, ela possibilita que máquinas aprendam com experiência se ajustando a novas entradas de dados e performem tarefas como seres humanos. Com essas tecnologias, os computadores eles podem ser treinados para cumprir tarefas específicas ao processo de processar grandes dados e reconhecer padrões de dados. E a IA pode ser aplicada em vários lugares, e os exemplos mais comuns são os mestres de xadrez, e, mais recentemente, você tem carros autônomos, onde um grande exemplo desses carros são os da Tesla, que eles conseguem percorrer grandes distâncias sozinhos, sem necessidade de ter alguém, de fato, controlando o carro no volante, né? Bom, Machine Learning. Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Ele é um ramo da inteligência artificial e ele se baseia na ideia de que os sistemas podem aprender com os dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de interferência humana. Ou seja, você vai ter um algoritmo que você vai passar os dados e eles vão identificar padrões neles, e com isso, passando novos valores de entrada, ele vai poder te dizer, te dar uma resposta classificando aquilo, dizendo se é alguma coisa desse tipo. Bom, as abordagens de Machine Learning. Machine Learning, ela é um grande guarda-chuva que ocupa, que tem algumas divisões, né? Ela não é só o Deep Learning, que o professor Gabriel mostrou na palestra dele, que tem uma ênfase grande no Deep Learning. Bom, as técnicas de Machine Learning são necessárias para melhorar a precisão dos modelos preditivos. Depende da natureza do problema, dos negócios em questão. Eles têm diferentes abordagens com base no tipo e nos volumes dos dados. Bom, aqui você tem, nesse slide você tem, né, Machine Learning e as suas abordagens, né? São os algoritmos supervisionados, os algoritmos não supervisionados, o aprendizado por reforço e o Deep Learning. Bom, o primeiro que eu vou tratar aqui é o Deep Learning. O Deep Learning ele é um método específico de aprendizado de máquina que incorpora as redes neurais em camadas suscetíveis para aprender com os dados de maneira interativa. O Deep Learning é especificamente útil quando você está tentando aprender padrões de dados não estruturados.
Bom, as redes neurais complexas de Deep Learning são projetadas para emular o funcionamento do cérebro humano. Para os computadores possam ser treinados para lidar com abstrações e problemas mal definidos. Bom, as redes neurais e Deep Learning são frequentemente usadas em aplicativos de conhecimento de imagem, fala e visão computacional. O aprendizado por reforço. Bom, o aprendizado por reforço, ele é um modelo de aprendizado comportamental, no qual o algoritmo recebe feedback na análise dos dados, orientando o usuário para o melhor resultado. O sistema ele aprende por meio de tentativa e erro, e por toda a sequência de decisões bem-sucedidas, resulta no processo sendo reforçado, porque ele melhora o problema em questão. O aprendizado de máquina não supervisionado. O aprendizado de máquina não supervisionado, ele é utilizado quando o problema requer uma grande quantidade de dados não rotulados. Por exemplo, nos aplicativos de redes sociais, como Twitter, Instagram, Snapchat, tem grande quantidade de dados e esses dados não são rotulados. O aprendizado não supervisionado, ele conduz um processo interativo analisando os dados sem intervenção humana. E usando a tecnologia, é usado uma tecnologia de reconhecimento de spam, por exemplo. Bom, o aprendizado de máquina supervisionado, geralmente, ele começa com um conjunto de dados estabelecido e um certo entendimento de como esses dados são classificados. Por exemplo, você vai ter os dados e a resposta do que esses dados são. O aprendizado supervisionado destina-se a encontrar padrões em dados que possam ser explicados em um processo analítico. Esses dados rotularam recursos que definem o significado desses dados. Bom, os algoritmos supervisionados. Aqui nós vamos trabalhar com dois, vou trabalhar com o Navier-Bayes e o KNN. Bom, o primeiro deles é o Navier-Bayes. O Navier-Bayes, ele se baseia no teorema de Bayes em probabilidade. Devido a isso, o Navier-Bayes ele pode ser aplicado se os recursos forem independentes um do outro, pois é um requisito do teorema de Bayes. Bom, o teorema de Bayes ele descreve a probabilidade de um evento baseado em um conhecimento a priori, que pode ser relacionado a este evento. Bom, aqui nós temos a fórmula de Bayes, que ela dá a probabilidade de um evento A, dado que o evento B ocorreu. Para calcular essa probabilidade, você faz a probabilidade do evento B, dado que o evento A ocorreu, vezes a probabilidade de A, isso tudo dividido pela probabilidade de B. Bom, o KNN, ele é um algoritmo simples que prevê pontos de dados desconhecidos com os seus vizinhos mais próximos. O valor de K, ele é um valor crítico aqui quanto à precisão. E ele determina o mais próximo para calcular a distância usando funções básicas de distância, como distância euclidiana. Como que o KNN trabalha? Ele vai ter um grupo de dados e quando um novo dado for inserido, ele vai pegar os vizinhos mais próximos dele e a quantidade que tiver os mais próximos dele, ele vai pegar e vai dizer, esse novo dado é com base nesses mais próximos, por exemplo. Se você tem quadrados e triângulos numa imagem, você insere um novo dado, se tiver mais quadrados perto dele, ele vai dizer que esse dado novo, ele é um quadrado. Bom, na prática, nós vamos utilizar o Kaggle, que é um site que ele oferece, que ele é uma plataforma para permite você nossa, me a palavra. Mas no Kaggle é possível você programar, ele é focado para cientistas de dados e
Ele permite os usuários encontrar e publicar conjuntos de dados, explorar e construir modelos em um ambiente de ciência de dados baseado na web, e trabalhar com outros cientistas de dados, engenheiros, representantes de máquina e participar de competições. Bom, o Kaggle é esse site do Kaggle, vocês podem acessá-lo aí, é kaggle.com. Ao entrar nele, vocês vão precisar criar a conta, né? E ao criar a conta, vocês podem acessar kaggle.com, José barra concurso. E virem aqui embaixo e selecionar esse Iris Data. Um segundo. E baixar nossa base de dados que nós vamos utilizar nesse mini curso. No caso, vamos utilizar a base Iris. Bom, após baixar a base, vai ser necessário você criar um novo notebook, que é onde você vai desenvolver o seu código. Para desenvolver, basta clicar aqui nessa aba lateral em notebooks, em novo notebook. E clicar em Create. A linguagem que nós vamos trabalhar é o Python. E vamos utilizar o notebook mesmo, e não o script. Então, aí tem que esperar um pouquinho para ele iniciar. Bom, quando ele terminar de iniciar, ele vai te dar esse código aqui gerado. Diogão, o pessoal está pedindo para você repetir o processo de instalação aí que você falou agora, porque teve gente que não deu para acompanhar direitinho, não? Para criar a conta padrão, vocês podem utilizar a conta do Google para acessar, né? Mas para criar um notebook, basta vir aqui na aba lateral, Notebooks, e ele vai te trazer essa tela e você clica aqui em Novo Notebook. Ô, Diogo, a sua base de dados, ela tá pública? Sim. Sim, está compartilhado aqui. Não estou conseguindo acessá-la? Diogo. Oi. Eu acho que na hora que tá entrando nesse link, o input meio que não tá aparecendo. Tipo, a gente consegue ver o notebook, mas lá embaixo não aparece o CSV que você mostrou. Certo. Outro ali confirmou isso que eu acabei de falar, Diogo. Vê se tu consegue deixar ela pública aí, manda o link pra nós. Aí... Bom, para mim estaria público, eu não sei. Como deixar a base pública, no caso. Bom, vou subir a base no Drive e vou compartilhar, então, ela. Mando o link para vocês.
Ô Diogo. Sim. A Natânia Luiz aqui perguntou se essa é a base de dados com 150 amostras e 4 variáveis. Vamos ver qual base de dados que é essa. Isso, essa mesmo. É essa base. Você subiu no Drive aí, Diogo? Manda o link Sim, pra qualquer nós. coisa, baixa aí Valeu. esse link. Ô, Diogo. Tá pedindo acesso. Eu vou ficar de olho aqui no chat e vou ir te auxiliando, beleza? Qualquer coisa eu já respondo aqui no chat direto. Beleza. Para dar uma otimizada no tempo. Beleza. Aí tá me complicando. Bom, tenta agora aí. Certo, então. Bom, vamos dar continuidade, né? Depois de baixar a base, você tem que adicionar data e em upload. Aí basta, você pode arrastar o arquivo CSV que você baixou e você tem que dar um nome para essa base. E você pode dar um nome que você quiser. Eu já tenho sobre. Bom, então, beleza. Depois de subir a base, tem que esperar um pouquinho que ele vai preparar novamente. Bom, ele vai te dar esse código gerado. No caso do que ele te dá aqui, nós vamos utilizar a NumPy e a Pandas. A NumPy ela é utilizada para a parte de álgebra linear e o Pandas é para a parte de processamento de dados, né? Nós vamos utilizar para, no caso, ler os nossos dados. Bom, isso aqui ele te dá para mostrar o caminho e os documentos que você tem na data, né, que você adicionou, que vai ser o caminho padrão, vai ser quem barra input, e o nome que você deu para a sua base, e o nome do arquivo com CSV. Ô, Diogo, eu acho que teve uma galera que acabou ficando um pouco para trás, velho. Ensina a criar um notebook de novo. Beleza. Bom, para criar notebook, você vai criar sua conta no Kangol.com e vai em Notebooks. Clicar aqui em Notebooks. Se não tiver aberto uma abinha, é só clicar aqui em Notebooks. E clicar em Novo Notebook. Aí aqui você não precisa mudar nada, porque nós vamos utilizar a linguagem Python. E vamos utilizar o notebook. Você tem a opção também de utilizar o script, mas vamos utilizar o notebook. E clicar em criar. Você feito isso, você vai ir para essa telinha aqui. Só que com aquele código
aquele código de antes, né? Então, esse código aqui nessa tela aqui. Aí você vai adicionar a base de dados, tá no link que eu compartilhei no chat, e vai vir aqui no load, vai arrastar a base de dados para cá e vai dar um nome para ela e clicar em create. Basicamente é isso. Vai passando essas informações um pouco mais devagar, porque para quem não tem duas telas fica meio complicado de ir acompanhando, tá ligado? Certo. Bom, então, todo mundo já conseguiu criar o notebook? Bom, para adicionar a base novamente, clique em add data, depois o upload, e arrasta a base para cá e dá um nome para a base. E clique em confirmar aqui em create, na verdade. Bom, aí você vai chegar nessa tela aqui, que vai ter os dois imports que nós vamos utilizar outros, mas esses dois aqui vão ser utilizados. Isso aqui você pode apagar, só lembrar desse caminho aqui, ó, Kingo/input. Bom, dando sequência, né, nós vamos trabalhar com a base da flor íris, né. A íris é um gênero de planta com flor muito apreciado por diversas espécies, e que ostentam flores de cores vivas. Elas são vulgarmente chamadas de lírios, e é uma flor muito frequente em jardins. E a flor íris, ela possui alguns tipos de classe, que são a classe setosa, versicolor e virgínica, que no caso são essas três aqui, né? Olhando assim, a gente percebe que a setosa, ela é a mais diferente das outras, né? Tanto a versicolor quanto a virgínica são bem parecidos, né? Então, a gente vai treinar dois classificadores para identificar qual tipo de flor é. Bom, nós vamos classificar utilizando algumas características da flor, né? Que são a altura e largura da sépala e a altura e largura da pétala. A pétala é essa menorzinha, essa parte menor, e a sépala é essa parte maiorzinha aqui. Bom, como eu disse, nós vamos utilizar inicialmente a biblioteca da NumPy, né, que é import NumPy, e a gente vai dar o apelido dela de NP, né, para dar um apelido, para utilizar ela só pelo apelido, a Pandas e a Seaborn, que nós vamos utilizar para botar para o gráfico de dispersão. Bom, para carregar nossa base de dados, o nosso CSV em um data frame, a gente vai criar um data frame e vai chamar o pandas.readCSV e vai passar o caminho. Aí, no caso, é Kingo/input, aí o nome da minha base que eu dei foi iris/iris.csv, que é o nome do meu arquivo. Para executar, você pode clicar aqui, que ele executa a célula, ou aqui, né? Ou também Shift Enter, ele também executa. E é importante, você tem que ir executando, porque senão dá erro. Então, Shift Enter você executa. Se tiver tudo certo com o caminho,
não vai apresentar nenhum erro aqui. A gente pode ver os nossos dados dando apenas DF, mas para ficar não ficar tão grande a mostragem dos dados na tela, vou dar o RED que vai mostrar apenas os 5 primeiros dados. Se tudo tiver corrido perfeito, e você der um dash.red, você vai conseguir ver as 5 primeiras flores que você tem, os dados delas. No caso, a largura da sépala, o comprimento, o da pétala também, e o target, que é o tipo de flor que ela é. Essas 5 primeiras, no caso, são setosas. Bom. Essa parte de escrever os dados é só para a gente, questão ver algumas informações sobre a nossa base, né? No caso, df.describe, e ela vai trazer algumas informações, que no caso aqui é a quantidade de dados em cada coluna, no caso são 150, a média deles, desvio, o valor mínimo e o máximo que se encontra em cada uma das características da planta, né? Bom, e aqui a gente vai botar o nosso gráfico de dispersão. Como a gente está usando a Seaborn, ela facilita um pouco a plotagem, né? No caso, a gente apelidou lá de SNS, a gente usa SNS, ponto, plot, passar o nosso data frame, e o nosso hook, que é o que a gente quer que seja a legenda não, o que está sendo identificado ali, é a coluna target. Shift Enter. E ela vai plotar alguns gráficos de dispersão comparando todas as características, né? No caso, essa primeira linha, ela compara a altura da sépala com todas as características. Aí a gente tem o gráfico de dispersão. Aí aqui a gente tem em azul as setosas, em laranja as versicolor e em verde as virgínicas. E olhando o gráfico de dispersão, a gente consegue perceber o que a gente percebe olhando as flores mesmo, que as setosas são mais diferentes das outras, né? Elas ficam bem distantes do restante da base, elas não chegam a se misturar com as outras. Mas com a virgem, que é a versicolor, acontece a mistura. Aqui, você olhar aqui bem assim, você percebe que tem algumas verdes no meio das laranjas. Bom, a gente vai selecionar as características e colocar num array dando um pai, né? Então, a gente vai criar um X e vai chamar np.array e vai passar o data frame e vai dar um ponto drop. Esse ponto drop, ele serve para tirar uma coluna dos nossos dados, né? E nós vamos tirar a coluna target. E passar um aqui para tirar do eixo. E a gente pode também já ver os dados aqui, colocando X na célula, né? Criar uma nova célula, é só clicar em esse maisinho aqui, Shift Enter, a gente vê os nossos dados aqui. E vamos selecionar nossas classes também. A gente vai criar a variável y, passar np.array, só que dessa vez, em vez de utilizar o drop, aí a gente vai dar um df e o nome da nossa coluna, que no caso é a target. E a gente pode usar os nossos dados, e aqui nós temos todas as setosas, versicolor e virgínicas. Bom, para dividir a base,
Nós vamos dividi-lo utilizando uma função chamada train-test-split. A gente vai importar ela do scikit-learn model select para utilizar from sklearn.model underline selection import train-test-split. Bom, essa função, ela retorna para a gente quatro valores. Que no caso é o nosso xtrain, o xtest, o ytrain e o ytest. Aí a gente vai passar a pegar a train, test, split. E ela tem alguns parâmetros, né? No caso, ela vai receber o nosso x, o nosso y, um teste size, que no nosso caso vai ser 30%. Você pode dividir de várias formas. A gente vai dividir em 70-30. 30 para treinamento, 70 para treinamento e 30 para teste. E ela também tem um state, que é para pegar. Opa. Certo. Bom, aí que nós vamos primeiro utilizar o KNN, que é o K vizinhos mais próximos. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, ele é um algoritmo que utiliza a distância dos vizinhos mais próximos para classificar. Ele pode ser tanto usado para classificação quanto para regressão. No caso, ele utiliza o valor de K, que é a quantidade de vizinhos que ele vai levar em consideração para classificar. No caso, se a gente colocar o K como 1, o K como 1, ele vai falar que o K, que o novo valor é o vizinho mais próximo. No caso, se a gente tivesse aqui o K igual a 1, ele falaria que essa bolinha é um triângulo. Normalmente, o valor de K ele é um valor ímpar e pequeno. Bom, vamos importar o KNN também do scikit-learn. Aí, no caso, a gente vai dar um scikit-learn, ponto. Neighbors, import, kneighbors classifier. Bom, para criar o nosso classificador, a gente vai criar uma variável chamada KNN e vai chamar o K neighbors. Depois de copiar aqui, mais fácil. Neighbor classifier. E ele tem um parâmetro chamado N neighbors. Que no caso a gente vai dar o valor de 3, vai considerar 3 vizinhos. Ô, Diogo, volta Certo. um pouco quando você separou os dados lá em cima para teste e para treino. Opa. O pessoal tá achando meio confuso um pouco aqui. Deixa aí um pouquinho para o pessoal dar uma lida boa.
Vamos passar a sequência? Pode seguir aí. Olha lá, tem como subir para o comando anterior? Tá pedindo para subir mais, mano. Claro. Seria o de pegar as classes? É aí mesmo, mano. Acho que pode seguir já. Se vocês precisarem, galera, manda no chat que eu peço para ele voltar aqui. Eu tô de olho sempre, viu? Qualquer dúvida pode mandar no chat. Beleza. Bom, então... Se vocês ficarem para trás também, manda no chat que eu aviso ele. Beleza, aqui a gente cria o nosso classificador e a gente precisa treinar esse classificador. Então, a gente vai fazer um knn.fit, passando o nosso x trem e o y trem. E pronto, o nosso classificador está treinado. Bom, e para fazer uma predição, a gente vai dar knn.predict e vai passar algum valor para ele. No caso, a gente pode utilizar aquela nossa base de teste, né? Aquela parte que ficou para teste. No caso, a gente só passa o x. No caso, a gente tem que passar entre colchetes, porque ele está esperando nesse formato. Underline teste. A gente vai passar aqui a posição 0, né? E ele nos dá que na posição 0 é uma virgínia, né? Na parte de teste. Para ficar mais visual, a gente pode fazer da seguinte forma. Fazer um for xzinho x7 e executar aqui um print fazendo da seguinte forma: o nosso y e aí aqui a gente vai ter que utilizar o zip para poder mostrar os dois. Teste. E no print a gente vai colocar o nosso y, que é a resposta, que ele já tem a resposta, e vamos comparar com o que ele vai nos dar. Então, a gente consegue ver aqui a resposta, o que é a resposta certa e a resposta que ele deu. Aí a gente pode utilizar algumas coisas para dizer o quanto ele está acertando, né? A gente pode usar o knn.score. Ele recebe Oi, deu alguma coisa aí? No score, ele recebe o x-trem e o y-trem. E o KNN está tendo uma taxa de 96%. Ou seja, e com esses dados aqui, ele tem uma taxa de 96% de acerto. Bom, agora nós vamos trabalhar com o Navibase. O Navibase a gente vai importar também do site de Learn. A gente vai dar sklearn.navibase
Navy underline base e vai importar o Gaussian NB. Desculpa pelo barulho aí, é que o vizinho tá brincando com a moto. Bom, para criar um classificador é parecido com o anterior, a gente vai criar o NB e vai chamar o nosso Gaussian NB aqui. Basicamente isso. E para treinar é da mesma forma, nb.fit, a gente passa o nosso xtrain, o condição train, change treina. E a gente pode repetir o mesmo processo, né, do predict que a gente fez no anterior. Vou fazer direto no for, a gente pode fazer aqui y, fazemos teste e o y teste. A gente faz um printzinho aqui, mostrando o y e o predict do nave base. Da mesma forma, a gente tem aqui o esperado e o obtido. E a gente também pode fazer, da mesma forma, fazer um score e verificar o acerto dele. Passando o x-train e o y-train. E no caso, ele obteve, no caso do Navibase, ele obtém uma taxa de 94%. Bom, depois de treinar o modelo, você não vai ficar treinando ele sempre, testando, né? O ideal é você salvar o seu modelo. Então, para salvar o modelo, você pode utilizar a JoyLib. No caso, você vai importar a JoyLib. Ô, Diogo. Oi. Sobe um pouco lá para o Navibase. Aí mesmo. Pode descer um pouco aí. Pode descer, pode descer. Vou passar. Certo. Certo, no caso... Pode seguir, pode seguir. A Mônica sai.
Para salvar o modelo, você vai utilizar a joblib. Aí você vai importar a joblib, vai dar um joblib.dump e vai passar o seu classificador, aqui no caso eu estou passando o KNN, e o nome do seu arquivo de saída, né? No caso, ismodelo.pkl. E vai dar um changer, ele vai exportar seu modelo. Aí no caso do Kangol, ele vai gerar aqui, se não me engano, aqui você já tem a saída, você consegue ver. E da mesma forma que você exportou, você consegue buscar esses dados. Aqui no caso, eu chamei a variável de KNN2 e você faz um joblib.load e passa o caminho desse sua base, né? No caso, aqui a ismodel. Aí você pode ver algumas coisas no KNN2 aqui, você pode ver as classes que ele tem. No caso, ele tem a cetosa, versicolor, as mesmas que a gente tinha na nossa base originalmente. E você também pode fazer a predição. Aí, que no caso, eu estou passando um novo valor que não estava em nenhuma parte da nossa base, nem na parte de treinamento, nem na de teste. E ele consegue classificar ela também. No caso, para esses valores, ele me retorna que é uma iris multicolor. Bom, aí é só isso o nosso mini curso hoje. Então, pessoal, já encerrou já, Diogo? Acabou? Sim, hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para fazer para o Diogo? Vou mandar uma pergunta aqui. Ô, Diogão, mostra salvando aí pra gente. Para salvar, é só importar a joblib e chamar joblib.dump, passar o modelo e o nome. Próximo. E mostra salvando o notebook aí. Oi? E mostra salvando o notebook para ficar salvo lá pra gente. Ah, salvando o notebook. Ok, é só clicar aqui, ó, em Save Version, aí você tem a opção de fazer um salvamento rápido ou salvar tudo, né, a data de salvar. Para garantir, eu recomendo selecionar esse aqui e dar um save. Aí ele vai processar um pouco ali, você espera e ele vai salvar o seu notebook. E ó, o menino Valtênis mandou uma pergunta ali. Posso usar o XGBoost para classificar este conjunto de dados? Poder pode. Só que talvez seria, como o professor Júlio da matemática gosta de falar, seria utilizar um canhão para matar uma formiga, né? Ia dar overfit, mano. Certeza. Então, pessoal, finalizando aqui, amanhã eu vou dar minha parte do minicurso. Ela não tem nenhuma, assim, tem relação porque é inteligência artificial, mas não é dependente da parte do Diogo. Então, se você acabou ficando perdido, perdeu alguma coisa, pode ficar tranquilo que amanhã a gente começa do zero e eu vou do básico para todo mundo conseguir acompanhar também. Fechou? Então é isso. Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã. Até. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, Diogo. E até amanhã, pessoal.
Bora. Aqui, ó, vem cá. Esse menino é bobo, não, ó, que já sabe mexer.